Muito bem, agora são 7h35, seguindo com o Folha no Ar, primeira edição, aqui pela Folha FM. Você está acompanhando também e tem a oportunidade de acompanhar esse programa pelo Face, o nosso streaming já está no ar. E neste bloco a gente começa, como sempre, como é a dinâmica aqui do programa, o primeiro bloco a gente repercute os principais assuntos aí da região, principalmente da região, com foco aqui na região, que nacional já tem, né, também demais, e alguns também nacionais e pelo mundo afora. E a partir desse bloco a gente começa a conversar com o deputado estadual Bruno Dauaire. O jornalista Luísio Abreu Barbosa está conosco hoje do programa e traz aí o nosso convidado, o deputado estadual Bruno Dauaire, a quem eu trago, né, a quem eu dou o bom dia agora, trago o seu bom dia também e digo do prazer de recebê-lo aqui, o Bruno. Falei aqui internamente, não vou chamá-lo de senhor, porque senão vai ficar muito mais complicado para mim, né? E naturalmente a sua idade, mas sim pela questão respeitosa, né, pela hierarquia também, pelo cargo. Mas te dou o bom dia aí, querido, seja bem-vindo. O Folha do Ar é seu, é do senhor, é nosso para a gente debater e para a gente discutir aí, né, os principais assuntos deste momento. Bom dia, deputado Bruno Dauaire. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Luísio. Sempre um prazer poder estar junto de vocês, né? Junto com o Grupo Folha da Manhã. É sempre uma honra poder debater os assuntos regionais, os assuntos municipais, né? E, sobretudo, nesse momento tão complexo que o Brasil e o mundo vivem diante dessa triste pandemia. Eu quero aqui deixar um abraço para os companheiros de São João da Barra, de São Francisco da Papuana, né, de Campos dos Goitacazes, que estão hoje nos escutando e nos assistindo, né, e aguardavam ansiosamente que a gente pudesse estar aqui nos posicionando e trazendo informações importantes para a sociedade. Bom dia, deputado. Cláudio falou que não vai chamar de senhor. Como você... A gente se conheceu, eu sou mais velho que você, não parece tanto, mas sou. Brincadeira, parece sim. Mas nossos avós tinham uma amizade antiga, né? Como jornalista e como deputado, que é engraçado que a gente repete isso, né? Depois com seu pai e com você. Eu vou tratar você como eu sempre tratei de Bruninho, você fica à vontade de me tratar por Luizinho, que é assim que a gente se trata, assim que a gente se trata pessoalmente. Bruninho, é o seguinte, não precisa falar, a Operação Placebo foi um furacão no estado do Rio de Janeiro, remete a furacões recentes que o estado do Rio passa. É preciso lembrar que de todos os ex-governadores, o único que não foi preso foi Marcelo Alencar, porque morreu, talvez, porque Moreira Franco foi preso, Garotinho e Rosinha foram presos algumas vezes, Garotinho sobretudo, Sérgio Cabral está preso, Pezão foi preso, e agora vem esse tsunami da Operação Placebo. Como é que vocês receberam isso, sobretudo você que é líder do partido do governador na Alerj? Bom dia. Bom dia, Luísio. Primeiro dizer que a gente recebe qualquer tipo de operação, né, que envolva desvio de verba pública ou qualquer outra coisa que seja, com desconforto, né? E, sobretudo, quando nós, no mandato passado, cerramos fileiras no combate ao governo Pezão, né? Por todas as provas que existiam, né, em relação ao governo. Agora, é importante dizer que, primeiro, é importante separar a minha função de líder do partido, né, e diferenciá-la de líder do governo. Muita gente confunde isso, né? Eu não sou líder do governo, né? Eu sou líder do partido que tem o Wilson Witzel como governador, né? Então, há uma diferença grande na atuação parlamentar, né, entre o líder do governo, que tem um papel de ser esse representante do governo dentro da Assembleia, e do líder partidário, que participa das discussões nos colégios de líderes, né, travando ali debates importantes, mas, obviamente, há uma relação de muita confiança entre a gente. Eu quero dizer, Luiz, que
a gente precisa ter muita cautela, né, nesse momento. Primeiro, cautela porque a gente precisa aguardar, né, a fim da persecução penal. A gente precisa aguardar que essa fase de recolhimento de provas, que embora sejam aí indícios robustos, né, nós precisamos compreender que são indícios, né, indícios, justamente essa fase de recolhimento de prova é um momento importante, tanto para o acusador quanto o acusado, né, provar, né, a sua inocência, né, ou, né, para o acusador, né, provar que aquela pessoa é culpada. Então, nós precisamos aguardar, né, o fim da persecução penal, né, com o fim desse inquérito, com a consequente ou não ação penal em relação a isso, mas, como eu tenho dito, né, isso são indícios, né, indícios que a gente precisa ter cautela para tá fazendo esse tipo de análise, né? A própria investigação diz que são indícios, né? Indícios, a gente sabe que não são tipos penais, então é preciso que nós tenhamos muita cautela para fazer qualquer tipo de análise nesse momento. Não, por certo são indícios, todo mundo é inocente até que se prove o contrário, é o princípio de qualquer Estado democrático de direito. Você é um advogado, sabe muito bem disso. Agora, como você usar o adjetivo que você empregou aqui, e por coincidência foi o mesmo que o Zé Paz, que é outro advogado, procurador-geral do município, empregou ontem, são indícios muito robustos, né, Bruno? Indícios robustos não são, como eu digo, eles são indícios, né? Há uma fase, tem que se respeitar a atuação de todos, né, os órgãos de fiscalização, mas indícios são indícios, né? A gente precisa aguardar o fim da persecução penal, né, que é o fim do inquérito, que é para ver se haverá ou não, né, a ação penal em relação ao governador, mas indícios, a gente não pode aqui fazer qualquer tipo de julgamento de indícios, porque aí a gente estaria fazendo um julgamento prévio, e julgamentos prévios, nesse momento, são temerários, né? Então, eu prefiro ainda estar nessa marcha. Eu costumo dizer que o bom andamento processual, ele tem, né, o seu tempo próprio, né? Então, a gente precisa respeitar esse bom andamento processual, confiar nas instituições, né, confiar nas instituições e acreditar. Eu tenho, desde o primeiro momento que apareceram as primeiras denúncias, eu procurei o governador, procurei o governo, né? O governador foi bem claro e taxativo comigo, disse que não teria absolutamente nada a ver com as denúncias, queria desmontá-las, né? Disse, inclusive, que estaria à disposição para prestar os esclarecimentos necessários. Ontem mesmo, cobramos novamente, ele disse que não iria recorrer da decisão de busca e apreensão do seu celular, né, que não deve nada, não tem nada a temer, né? Então, eu acho que nós precisamos tratar com muita cautela qualquer tipo de discussão nesse momento, justamente por ser indícios, embora indícios como o Ministério Público e a Polícia Federal tenha dito, indícios robustos, mas são indícios. Então, é preciso avaliar, né, a materialidade, a autoria, o dolo e realmente quem está praticando esse tipo de ato que nós consideramos, né, na verdade, uma atrocidade, né? É isso que a gente precisa deixar claro. Eu preciso também registrar, Luiz, para que não surja nenhuma narrativa futura, né, que nós somos a favor de qualquer tipo de investigação, que nós somos a favor do fortalecimento e autonomia das instituições. Eu pertenço ao Poder Legislativo, é um poder que tem principalmente na sua função a função fiscalizatória, mas nós precisamos nesse momento, sobretudo nesse momento de pandemia, ter muita cautela e responsabilidade para que os embates políticos, né, não estejam à frente da prioridade hoje, de que é salvar vidas. Você falou que procurou o governador previamente quando as primeiras denúncias surgiram, e elas surgiram já no mês de abril. Pelo menos, anunciadas pela imprensa, em relação ao superfaturamento, também não é preciso
grande trabalho investigativo. É só você pegar os hospitais que o Iabas projetou para o Rio de Janeiro, do 7, e contrastar com que o Iabas, os mesmos hospitais de campanha, para a mesma doença Covid-29, que fizeram na sua sede em São Paulo. Menos leitos aqui no Rio, em relação a São Paulo, por preço maior. Você não precisa de grande trabalho investigativo para perceber que há um indício de que há algo errado em relação na comparação Rio-São Paulo. Mesmo período, mesma doença. Mas quando é que você procurou o governador? Antes? Em abril, maio? Eu procurei o governador quando surgiram as primeiras denúncias em relação ao superfaturamento dos hospitais de campanha, né? E imediatamente o governador disse que estava mandando todas as investigações também para a Controladoria Geral do Estado, estava, inclusive, mandando a Secretaria de Saúde auditar os contratos para apurar as irregularidades e, ali identificadas, fazer os ajustes necessários, e disse taxativamente que puniria qualquer servidor público que estaria ali desviando a finalidade, né? Então, isso é só um tempo, isso foi em abril, início de abril? Isso foi antes das medidas tomadas, dessas medidas tomadas pelo governo, né? Isso foi no primeiro... Antes do subsecretário ser preso? Foi antes da exoneração do subsecretário. Entendi. E você falou em aproveitamento político também, quer dizer, ele denuncia a perseguição política do presidente Jair Bolsonaro. Como é que você vê esse... E acusa... Falou que o senador Flávio Bolsonaro deveria estar preso pelo que foi descoberto sobre em relação à rachadinha, ocultação de patrimônio. Como é que você vê essa defesa política de uma investigação criminal? Na verdade, a gente precisa deixar claro, não há novidade para ninguém, que há um embate político muito forte entre o presidente Jair Bolsonaro, né, e o governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Eu confio muito nas instituições. Eu tenho uma confiança plena nas instituições. O embate político está declarado, né? A gente não como está aí em rede nacional, né, o embate político, mas eu particularmente confio muito na atuação das instituições e acho, e o que vale para o governador Wilson, né, dentro, como eu disse, do fim, aguardar o fim da persecução penal, né, o fim do recolhimento de provas, o fim de todas esses fatos, né, de toda a apuração desses fatos. O que vale para o governador Wilson Witzel deve valer também para o senador Flávio Bolsonaro, né, aguardar o fim dessas investigações para se ter uma conclusão concreta, né, e não estar aí fazendo qualquer tipo de julgamento prévio e jogando na lama, muitas vezes, o nome de pessoas honestas que não tem absolutamente nada a ver com atos de corrupção. E como é que você vê essa coisa que a gente comentou no primeiro bloco, eu e o Cláudio, quer dizer, vamos voltar um pouquinho no tempo, né? Não é tanto tempo assim, estamos falando aí em setembro, outubro de 2018. A gente sabe que houve... eu me lembro claramente do debate, se não me engano foi do debate, não sei se foi da Globo, da SBT, o Witzel estendendo a palma da mão com 17. Você lembra dessa cena, não lembra? Quer dizer, buscando pegar carona ali no fenômeno do bolsonarismo, que foi um fenômeno eleitoral em 2018. E não é segredo para ninguém que quem fez essa ponte entre o governador e o presidente, o atual presidente, foi Flávio Bolsonaro. Quer dizer, está todo mundo junto em 2018 e agora viraram inimigos fegedais a ponto de um acusar o outro de ter que estar preso. Como é que se deu esse processo? E tão rapidamente? Olha, as tensões, elas começaram, obviamente, a partir do momento que o governador Wilson Witzel, ele se coloca, né, à disposição de contribuir com o Brasil. Obviamente, isso acirra as tensões nos embates políticos, né, e há esse rompimento entre o Bolsonaro e o governador.
mas a gente lamenta, porque todos esses embates políticos que estão acontecendo atrapalham, né, sobretudo, o bom andamento da máquina pública. A gente vinha de um momento de crise tremenda, né, desde 2014, um governo do governador Pezão afundado em denúncias, a gente ali fazendo uma oposição muito dura, né, uma oposição muito dura. Depois, a gente começa, né, no ano de 2018, ter aí certos cenários positivos para a economia, né, e agora a gente se encontra nesse momento de grave crise histórica, né, né? É um momento muito delicado, e eu tenho insistido, Aloysio, que nós tenhamos muita responsabilidade, principalmente nós que estamos hoje cumprindo uma função de representação, né? Nós temos que ter muita responsabilidade. A gente vive uma crise sem precedentes, tanto uma crise na saúde quanto na economia, né? É prematuro, como vocês disseram no início do programa, hoje fazer qualquer tipo de análise para amanhã. As coisas têm mudado com uma rapidez tremenda, né? Então, eu acho que hoje é preciso que nós tenhamos esta responsabilidade em aí tentar trazer uma pacificação no cenário político, tentar diminuir esses embates para que a nossa prioridade seja salvar as vidas, para que a nossa prioridade seja a entrega dos hospitais de campanha, para que as nossas prioridades sejam, como eu vi aí o Claudinho falando, né, da necessidade de um plano, né, embora a gente saiba que a gente esteja chegando ao pico da pandemia, mas em paralelo a isso, né, os gestores precisam ter suas equipes trabalhando em cooperação com a saúde para já ter um plano de reabertura gradual do comércio com protocolos bem definidos. Uma coisa não anula a outra, né? Mas todos esses embates políticos, e você, Aloysio, e você, Claudinho, sabem do meu perfil político, né? A gente tem um perfil político que é um perfil político mais conciliador, mais agregador, né? Eu acho que é esse perfil político que a gente está precisando nesse momento. Então, eu tenho tentado aí descortinar esses debates políticos para que a gente possa focar no que realmente tem que ser focado, a prioridade no salvamento dessas vidas, nos nossos amigos, nos nossos conterrâneos, e é isso que a gente tem feito. Eu tenho cobrado, Aloysio, de maneira insistentemente, tanto para o ex-secretário Edmar, quanto para o atual secretário Ferri, né, o planejamento efetivo das entregas dos hospitais de campanha, né? É importante que a gente diga isso, né? É importante que a gente, embora esteja ali liderando o partido, o PSC, partido do governador, não há de nós, né? É óbvio, como eu disse, cada um tem seu estilo, né? Eu não sou adepto aos espetáculos, ainda mais nesse momento de crise, né? Nesse momento doloroso para as famílias que estão perdendo os seus entes queridos. Eu prefiro estar ali cobrando a efetividade, cobrando o resultado, né? Para mim, eu só vou descansar, né, as minhas cobranças em relação à entrega do hospital quando ele for entregue. E eu confio, tá? Quero dizer que eu confio no governo que tem dito que ele será entregue, e eu confio, eu estou esperando, cobrando, e tenho certeza que esse hospital será entregue. E será de grande valia, como você disse, justamente para a gente desafogar os leitos, né? E aí, quem sabe, começar a pensar na reabertura gradual do comércio. Bruno, você é deputado estadual, líder do partido do governador na Alerj, né? E já na manhã seguinte à operação, a operação foi na terça-feira, a manhã seguinte foi manhã de ontem, chegaram 2 pedidos de impeachment já contra o Witzel. A gente sabe, por fontes em off da própria Alerj, que é inevitável que isso aconteça, né? Todo governo tem oposição, né? Basta lembrar o governo Fernando Henrique, por exemplo, que passou por pedidos de impeachment, sem nenhum caso grave de corrupção evidenciado, sem essas evidências, esses indícios robustos que nós falamos no início,
sobretudo quando eles existem. Então é inevitável que aconteça pedidos de impeachment, como já chegaram em alguns, e vão chegar mais. Como é que você, enquanto líder do partido do governador na Alerj, pretende lidar com eles? Olha, eu sou um defensor, como eu disse, da autonomia e do fortalecimento das instituições, né? O impeachment é uma peça constitucional de muita responsabilidade, tá? É uma peça constitucional de muita responsabilidade. É uma peça que precisa ter no seio dela, né, um crime de responsabilidade, né? Para que a gente possa impeachment qualquer autoridade que seja, né, é preciso que haja um crime de responsabilidade, né? Eu tenho dito, né, desde que esses pedidos de impeachment têm entrado na Assembleia, eu sou defensor, tá, como eu disse, do fortalecimento das instituições. É uma peça constitucional importantíssima, é um direito do parlamentar ou de qualquer outro legitimado que queira, né, discutir esse processo dentro da Alerj. Então, qualquer pessoa pode ir lá, né, propor, uma entidade pode ir lá propor. É preciso deixar isso registrado, muitos não lembram, mas eu fui eleito relator da comissão processante do impeachment do governador Pezão. Tá? Então, assim, eu conheço o procedimento do impeachment, acompanhei, né, o processo de impeachment do governador Pezão, que não ocorreu, porque os prazos regimentais que eram precisos ser dados para ampla defesa e o contraditório, quando se encerraram, já tinham terminado o mandato, então o objeto daquele impeachment não poderia mais ser discutido, né, mas nós éramos eu era relator daquela comissão processante. Então, para que haja, né, um impeachment, é preciso de um crime de responsabilidade, é preciso dolo nesse crime, né, e o que a gente está discutindo hoje são indícios, né. Eu acho que, inclusive, neste momento, né, qualquer peça, eu não li a peça do impeachment entrada no dia de ontem, mas qualquer peça de impeachment, neste momento, tratando-se de indícios, embora indícios robustos, tecnicamente, elas não têm embasamento para que prosperem, justamente porque nós estamos numa fase da persecução penal, na fase do inquérito, né, na fase do recolhimento de provas. Então, assim, tecnicamente, tenho minha opinião que esses dois impeachments carecem tecnicamente de embasamento para que eles possam transcorrer na Assembleia Legislativa justamente pela falta de estar demonstrado o crime de responsabilidade, né? Politicamente dizendo, é óbvio, né, que o processo de impeachment ele deve ser avaliado por dois prismas, né, tanto o prisma técnico quanto o prisma político, né? Eu também considero cedo, justamente por causa ainda de estar respeitando essa boa marcha processual. Então, tanto a parte política quanto a parte técnica, eu considero que é preciso ainda aguardar o fim da persecução penal. Um ponto importante para que a gente possa também deixar registrado é a contribuição do governador junto às investigações, né? Como eu disse, o governador não irá recorrer da decisão da perícia do seu celular, ele não irá recorrer da decisão de busca e apreensão. Tem dito que não tem absolutamente nada a ver com isso e demonstrará isso no curso do inquérito, né, Então, eu acho que a questão da peça, né, do impeachment ainda carece tecnicamente e politicamente de embasamento. A gente precisa, como eu disse, aguardar o fim da persecução penal, do inquérito, ou, porventura, se houver ação penal, né, para que a gente possa discutir de maneira madura isso. Mas, como eu disse, né, politicamente é um momento complicado para a gente discutir impeachment, quando se tem, né, do outro lado da moeda, pessoas que precisam da prioridade no atendimento da saúde pública. É essa discussão que deve permear no momento, né, o cumprimento das entregas dos hospitais, do aumento do leitos de UTI, para que a gente possa fazer com que essa população que se encontra em isolamento, que não aguenta mais se encontrar em isolamento, e é preciso também registrar que o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, foi o primeiro estado a adotar as medidas de isolamento, né? A gente está há muito tempo
no isolamento. Então, a gente sabe que a saúde mental das pessoas ficam comprometidas, o comércio, né, está agonizando, muitas pessoas não vão voltar a ter o seu comércio, a gente sabe disso. Então, a gente tem que priorizar, né, nesse momento, não os embates políticos, mas sim o salvamento das vidas, e com muita cautela, muita responsabilidade e sem espetacularização né, nessas questões em relação aos hospitais de campanha e a todas essas denúncias, né? Pelo menos essa é a nossa opinião. Essa coisa a gente usa o anglicismo, né? A gente tem mania de anglicismo, lockdown, impeachment. Impeachment é um processo, um anglicismo, ele vem do processo de impedimento do rei, né, na Inglaterra, que é o sistema que eles mantêm até hoje, logicamente que hoje é uma monarquia parlamentar. Talvez o melhor nome seja o que nossos vizinhos aqui, todos da América Latina, usam, que é juízo político, né? Julgamento político. O julgamento é político, né? Por isso que eu sempre acho a expressão do castelhano muito mais feliz do que no inglês, né? É julgamento político. Logicamente, você tem que ter um fato gerador jurídico, mas ele é político. Ele foi político com Collor, ele foi político com Dilma, né? Bolsonaro, para impedir que isso acontecesse no Congresso, e está sendo feliz até agora, comprou apoio do Centrão para isso, né? Chamou o Centrão para perto. Então é política, é disputa política, né? Você tem alguma dúvida disso, que é um julgamento político? Olha, para mim é um julgamento técnico-político. A gente também, se não houver um crime de responsabilidade evidente, claro, não há como ter um impeachment. Então, assim, não se pode deixar de ter em mente, né, a técnica, né? É um julgamento técnico-político. Se não houver o crime de responsabilidade, né, se não tiver apontado ali a autoria clara, a materialidade do crime, o dolo do crime, não há que se fazer um julgamento político. O julgamento político, nesse caso, deve vir com as urnas, né? Deve vir com as urnas, e não nesse sentido. Essa é a minha opinião. Mas só basta lembrar que a pedalada fiscal, que foi o motivo técnico para depor Dilma, foi cometida por Fernando Henrique, foi cometida por Lula, e eles se mantiveram no poder. Dilma fez talvez em escala maior, fez a mesma coisa e saiu do poder. Mas, enfim, como é que você vê o envolvimento, que é a figura central, né, nesses indícios, que me parece ligar todos os pontos, é o Mário Peixoto, empresário, né, que foi preso na Operação Favorito, que já foi uma operação prévia a placebo, continua preso. E Mário Peixoto era um empresário que operava da mesma maneira no governo Sérgio Cabral. Logicamente, o governo Sérgio Cabral, estamos falando de uma condenação, e o governo Wilson, estamos falando de suspeitas, de indícios robustos. Mas não é... Quer dizer, e outra coisa, Adriano Anselmo e Helena Witz, escritório de advocacia. Não me parece... Não é muita semelhança para parecer mera coincidência? Os mesmos atores, o mesmo modus operandi. Eu preciso ter cautela nessa análise, né? A gente que conhece, né? Eu conheço é preciso ter muita... A gente conhece um pouco o direito, né? Eu sou advogado, então é preciso ter muita cautela nesse tipo de análise, né? A gente pode sim comparar os fatos, as coincidências, mas a gente não pode comparar laranja com melancia, né? Então, nesse momento, né, a laranja, a gente não pode dizer que a laranja virou melancia, né? Então, assim, é difícil a gente poder, ainda nessa fase, dizer e chegar a uma conclusão, né? Há indícios, há coincidências, mas que eu acredito que futuramente serão aí, como tem dito o governador que era um ex-juiz federal, né? Eu conheci o governador, importante dizer isso, eu conheci o governador juiz, né? Né? Acompanhava a sua atuação, tínhamos até um relacionamento, né? Então, é muito prematuro
trazer qualquer tipo, atribuir qualquer tipo de responsabilidade ainda nesta fase, né? Então, assim, nós precisamos aguardar realmente o fim de toda essa investigação para a gente ter uma conclusão, para que a gente não possa estar condenando ninguém aqui previamente. Você concorda que, aparentemente, são muitas coincidências, né? Mário Peixoto, escritório de advocacia da esposa. O que tem aparecido, né? Eu não posso dizer que eu tenho conhecimento profundo das investigações, tá? Eu tenho acompanhado, obviamente, através das mídias, né? Através das operações, né? O Mário Peixoto, o que se desenha é que ele não tem, né? Ele, pessoalmente, não tem nenhum contrato com o governo. Eu, particularmente, desconheço essa parte em relação ao governo, não tenho conhecimento para poder estar te falando aqui, não conheço, inclusive, este fornecedor do governo, absolutamente não milito nessas questões, então me falta até informação para poder aprofundar essa questão das investigações. Eu prefiro aguardar, né, para poder não fazer qualquer tipo de julgamento prévio aqui e estar jogando na lama. Vamos aguardar e ver se essas coincidências realmente se unem lá na frente para que a gente possa formar um juízo de valor. Eu reafirmo aqui que ainda nesse início considero qualquer julgamento prematuro atribuir a responsabilidade em qualquer ato de corrupção ou qualquer irregularidade a qualquer pessoa que seja. A gente precisa aguardar, de fato, né, esse fim dessa persecução penal para a gente poder aqui estar trazendo, né, a verdade, né? O que a gente tem que buscar nesse momento é a verdade. A gente compreende que as coincidências, né, como foi dito aí no início do programa, né, as coincidências em relação às operações aos governadores, a deputada Carla Zambelli, todas essas denúncias aí que tem pairado sobre as perseguições políticas, né, isso são especulações, né, então a gente também não pode também estar aprofundando sem ter esse conhecimento total e efetividade disso. Não, perfeito, e só quero frisar que hora nenhuma também Não, sim, eu só estou dizendo que há coincidências na questão dos vazamentos das operações, né, que eu particularmente considero... Eu citei na abertura aqui do programa hoje, citei ontem, da Carla Zambelli. Da mesma maneira que eu considero, né, que a Polícia Federal tem a sua autonomia, a sua solidez, né, na sua função precípua, né, eu também acredito aí que essas serão meras coincidências, pelo menos é assim que a gente quer acreditar, né? Não, é perfeito, e quero deixar claro que que não há nem da minha parte, nem de Cláudio, nem do programa, nenhuma presunção de... Agora, o Mário Peixoto, por exemplo, está preso, está preso na operação Favorito, que foi uma operação claramente prévia à operação Placebo. Eu espero que ele fale, eu espero que as autoridades apurem e punam logo essas pessoas que, para mim, cometeram, possivelmente, né, se cometeram algum tipo de crime nesse momento, é crime de guerra. Essas pessoas precisam ser punidas, né, é um momento de pandemia, é um momento de tristeza. Eu tenho dito isso para minhas filhas, né, embora sejam muito novas, mas que a gente vive um momento histórico, né, um momento muito difícil para a vida de todos nós, né? Nós estamos aí, nós temos notícias, a gente perdeu recentemente um grande amigo parlamentar, né? A gente tem aí perdido pessoas próximas, né, pessoas que estavam prestes a trabalhar conosco. Então, assim, é um momento muito, mas muito complicado, muito complicado. E eu tenho tentado ter, assim, Aloysio, muita tranquilidade, inclusive nos meus posicionamentos, tá? É um momento que o Brasil, o Estado do Rio de Janeiro, precisa de líderes, né? Nós precisamos de líderes para que possam liderar, né, esse momento pandêmico triste, que é uma crise não só sanitária, mas também uma crise econômica sem precedentes, né? Nós precisaremos estar aí unidos, né? E por isso eu tenho aí dito que esses embates políticos, nesse momento, né, não são salutares para as prioridades que nós temos para o Brasil e para o Estado do Rio de Janeiro.
Eu só queria, eu sabia de antemão, Cláudio, que esse bloco ia ser mais longo, Sim. porque é o assunto mais em evidência, né? Mais recente e mais quente. Mas só perguntar uma coisa, Bruno, para terminar esse primeiro bloco. Quando você é advogado, eu citei isso, você citou aqui, né? Conhece certamente melhor do que eu, do que o Cláudio, por ser advogado, operador do direito, mas quando um partido entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal, pedindo, no caso das denúncias do ministro Sérgio Moro, pedindo a apreensão do celular do presidente Jair Bolsonaro, chegou por óbvio o presidente da República, você vai para o Supremo, o ministro que estava encarregado do caso era o Celso de Mello. Celso de Mello fez o que cabe qualquer juiz fazer nesse caso, encaminha para o órgão de acusação, que é a PGR. Ele não pediu para recolher o celular do Bolsonaro, ele encaminhou o pedido, recebeu como juiz e encaminhou ao parquê, que nesse caso é a PGR. É um procedimento simples e normal, ele não decidiu sobre aquilo, ele encaminhou aquilo para quem de fato deveria pedir, como manda em qualquer processo do Estado Democrático de Direito. O ministro Heleno e o próprio Bolsonaro fizeram daquilo um fato político, querendo dizer para a população que não entende esse processual que o Celso Mello estava pedindo para apreender o celular de Bolsonaro e dizendo que não ia entregar. E Heleno foi mais longe, o general Heleno. Disse que provocaria reações institucionais, qual foi o adjetivo que ele usou? Imprevisíveis. Fez uma ameaça ao Supremo. Colocou um bode na sala. Volto a repetir, Celso de Mello não pediu a apreensão do celular, ele encaminhou para quem deveria pedir, que é a PGR. E criou-se um escarcéu tremendo. E tem até hoje bolsonaristas se prestando a discutir isso. Né? Os celulares do Whitson foram apreendidos. Eles foram apreendidos. Você não acha que são dois pesos, duas medidas na discussão política, não? Olha, na verdade, são duas fases processuais que se encontram diferentes, né? Como você disse, muitas pessoas confundiram, né? Ou dolosamente, né? Ou não, mas confundiram a comunicação, que é uma comunicação protocolar, né? De mandar para que o MP possa opinar, né? Isso é protocolar. E como você disse, né? Mas tudo tudo gera essa polarização, né? Gera esse embate. Na questão do governador, a apreensão está em outra fase processual, né? Existe realmente um pedido de apreensão do celular, né? Existe um pedido de apreensão do celular. Eu considero que é importante, sim, essas medidas. Nós não estamos blindados a nada. Eu tenho um amigo que ele é muito feliz nas colocações dele, que nós, autoridades, nós temos que, muitas vezes, estar mais despidos, né, e é verdade, do que o cidadão. Então, nós precisamos ali ter a nossa vida, nós como pessoas públicas, ter a nossa vida, sim, fiscalizada, né, mas toda autoridade tem que respeitar as decisões judiciais. No caso da decisão do Wilson, foi uma decisão judicial, e ele já disse que não tem problema algum em ter o seu celular apreendido e revirado e vistoriado. A gente vai aguardar agora a reação do presidente Bolsonaro, se a justiça mandar a busca e apreensão do celular dele. São fases, como eu disse, processuais distintas, mas eu considero que todo homem público que esteja na missão da carreira pública, na vida pública, ele está submetido, sim, a qualquer tipo de fiscalização. E, como tem dito o governador, das vezes que eu procurei, ele tem dito que quem não deve não teme. Então, eu acho que essa deve ser a frase para qualquer operação ou qualquer fase processual que busque a verdade. As autoridades precisam ter isso em mente, né? Nós, deputados, vereadores, governadores, que nós não estamos
acima da lei. Na verdade, nós precisamos dar o exemplo, estar aqui, sim, de maneira transparente, dispostos a colaborar com qualquer investigação que seja. Não, perfeito. Eu sei que são etapas diferentes do processo legal. O que eu pergunto é o seguinte, em uma atitude, numa fase logicamente que anterior, há um aproveitamento político e afronta a possibilidade de, quer dizer, fala que não vai entregar. E o Whitson não teve problema em entregar. Essas são as reações, atitude política. Exato, como é que você vê a diferença na atitude política? As reações são diferentes, né? As reações são diferentes. O que eu posso dizer, eu conheço o Flávio, né, o senador Flávio Bolsonaro, todo mundo sabe disso, a gente estudou junto na faculdade, depois fui deputado junto com ele, né, e o Bolsonaro, ele tem essa presença, né, de espírito aí para poder polarizar qualquer fato que seja, né? Então, qualquer questão que envolva o nome do Bolsonaro tem sempre uma polarização muito grande, né? Tem sempre uma polarização muito grande. O que a gente deve aguardar, né, são a reação do presidente, caso ele tenha o celular apreendido para qualquer tipo de investigação, né? Bom, Cláudio, você quer fazer alguma pergunta sobre a investigação do governador? Não, Luiz, eu acho que tá bacana, são 8h17. Eu deixei de falar uma coisa que eu considero importante, tá? Claro. Na verdade, duas coisas, Luiz, você me permite... Pois não. No início, quando eu disse que eu procurei o governador no início das investigações, no início das denúncias, né, paralelamente, foi protocolado na Assembleia uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI para apurar essas questões na saúde, né? E é preciso deixar claro, né, que muitas pessoas maldosas, né, têm usado uma narrativa muito maldosa em relação à CPI. Nós que estamos lá e conhecemos o regimento, sabemos que a CPI proposta, né, ela não tinha como vingar, porque nós já temos 7 CPIs correndo na casa. O que nós fizemos, o que a Alerj fez, e aí eu quero aqui já trazer de primeira mão, né, para a Folha, e é o primeiro veículo de comunicação, embora eu tenha sido procurado nessa semana por vários veículos, a CBN me procurou, né, o SBT me procurou, é a primeira vez que eu falo, nós criamos uma comissão de fiscalização na Assembleia para acompanhar todos os atos relacionados à saúde no estado do Rio de Janeiro. Infelizmente, a CPI, já haviam 7 CPIs correndo, ela foi inclusive arquivada pelo próprio presidente da Alerj, mas para que não houvesse, né, nenhum instrumento fiscalizatório, né, um colegiado fiscalizatório, foi criado ontem uma comissão de fiscalização para acompanhar os atos em relação à Secretaria de Saúde. E essa comissão será composta pelos líderes partidários ou por aqueles que eles indicarem. Então, eu quero dizer que eu vou participar dessa comissão com muita disposição, porque eu sou do partido do governador e tenho interesse em ver toda essa celeuma solucionada para que a gente possa ter, né, a cabeça tranquila de que foi feito, né, o nosso papel. Então, eu esclareço essa questão relacionada à CPI, né, e trago também uma informação importante, Aloysio. Embora a dificuldade do governo em implementar as questões relacionadas aos hospitais de campanha, mas aqui ressaltando todo o trabalho que o governo do Estado vem fazendo desde o início da pandemia, né, adotando as medidas de isolamento, mas a Assembleia Legislativa do Estado tem tido um papel fundamental e efetivo, tá, no combate à pandemia. Nós conseguimos economizar, o presidente André Siciliano tem feito um papel belíssimo, né, e dividido conosco essas conquistas, né. Então, a Assembleia Legislativa do Estado doou 100 milhões de reais para os municípios, foram R$1 milhão para cada município,
para que cada município pudesse investir no combate à pandemia. E a gente está numa discussão já há 2 meses, né, de criar uma viabilidade jurídica para que uma parte do dinheiro do fundo, né, que fosse devolvido para o Tesouro, fosse usado na contratualização de leitos privados, leitos de UTIs, leitos de enfermarias privados ao longo do estado do Rio de Janeiro. Então, há aí, né, a Assembleia Legislativa do Estado, de forma efetiva, fazendo a diferença ali na ponta. Então, a gente está nessa discussão, isso vai sair do papel já, a contratualização precisa, sim, de um arcabouço jurídico para que a gente possa trazer transparência a tudo isso, mas a contratualização de leitos privados, feito aí com o dinheiro da Assembleia, será de grande valia, de grande efetividade na vida do cidadão. Vamos para o intervalo? Vamos lá. Bora. Vamos sim. Eu acho que todos os pontos foram abordados aí, ou se não todos, a maioria. E o que eu gostaria de ouvir do deputado Bruno Dauari, ele falou logo no meio da entrevista que a importância da investigação. Tem que existir a investigação. Então, porque esses discursos inflamatórios, inflamados, acirrados, até odiosos, nós já temos muito. Então, o que a gente mais precisa agora é de bombeiros para tentar apagar essa fogueira aí. São 8h22 agora em Campos. Vamos ao intervalo comercial. Folha no Ar, primeira edição, que tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Volta em instantes.